Bora lá, bora para mais uma aula. Bora lá, esfrega as mãos, fala que ama um desafio e bora para mais um dia. Bora governar sobre todas as coisas. Nós estamos aqui de novo, mais uma vez, sempre firme, constante, mantendo a autodisciplina. Bora para cima. Hoje eu venho trazer um assunto muito importante para vocês aqui. Mais uma aula que eu vou falar sobre os aspectos do medo e tudo aquilo que influencia na construção do medo. Hoje eu vou falar sobre as formas de alienação. As formas de alienação. Para quem não sabe ainda, a alienação ela é uma forma que causa e solidifica o medo na vida da pessoa. A alienação, ela vem de várias formas. Mas antes disso eu quero perguntar para você, você já tomou como verdade algo que alguém falou para você e você descobriu depois que não era verdade aquilo? Você já tomou algo que alguém disse, falou, isso daqui é verdade, isso daqui leva para a tua vida porque isso é verdade, e um dia você descobriu que aquilo dali não era verdade, que se tratava de um boato, ou melhor, tratava-se de uma inverdade, alguma crença que seja, algo que falasse sobre um assunto genérico, por exemplo, todo homem merece o sol, exemplo bem esdrúxulo, para eu não cair aqui, naquelas questões que já são de senso comum, ou toda mulher é isso, todo homem é aquilo. Já aconteceu que alguém passou essa informação para vocês? Uma forma de crença que foi passada e depois vocês descobriram? Responde aí para vocês mesmos. E outra questão, você se considera um alienado? Uma pessoa alienada? Que pensa, ou você pensa por si só? Com base no que te passaram, você gerou um conceito e você julga que você não é alienado? Você é alienado ou desalienado? São questões importantes e eu quero que você reflita. E agora eu vou trazer para vocês, já direto ao assunto, as formas de alienação. Quais são essas formas de alienação? A ignorância, a religião, a informação, o medo, a cultura e a forma parental. São as formas que mais atingem as pessoas para que elas se tornem pessoas alienadas. O que é alienação? Quando você pega algo de alguém que não é teu. Isso não é furto, não. É uma ideia. Alguém te passou como se fosse uma verdade suprema e aquilo dali é daquela pessoa. Só que ela te passa e você passa a possuir aquela ideia também. Então você se tornou alienado àquela pessoa ou alienado a uma ideia. E eu vou falar sobre a primeira. A primeira forma de alienação é a ignorância. A ignorância, na verdade, todo mundo já nasce tolo. Mais pra frente eu vou explicar o que significa tolo, ser tolo. Todos nascemos tolo, igual as crianças. Elas aprendem a falar, aprendem a andar, aprendem a se comunicar, aprendem a formar as frases, aprendem a contar nos dedos, aprendem a brincar com outras crianças e se socializarem de forma que não se prejudique, de forma que todas as vezes não fiquem brigando. Elas vão aprendendo. Nós fomos assim. Nascem sem saber e elas vão recebendo informações do meio conforme o tempo vai passando. Conforme o tempo passa, elas vão recebendo informações. Qual que é esse meio? Qual que é esse meio? Pai, mãe, avô, avó, tia, tio, primo mais velho, irmão mais velho. Essas coisas vão acontecendo, essas informações vão chegando de tal forma que ela vai absorvendo todo esse conteúdo, todas essas informações. E muitas das vezes vai pegando isso como verdade. Por quê? Porque é a única influência que tem. A única influência que tem. São questões importantes. Porque se o pai e a mãe são alienados, a tendência é que os filhos também sejam alienados. Essa é a tendência.
E que você, se você é pai ou mãe, começa a analisar a forma como você pensa sobre as coisas, a forma como você analisa o mundo, os conceitos prontos que você passa para os seus filhos. Porque os conceitos prontos que você já passa para os seus filhos, eles são crenças que se tornarão verdades e manifestarão na vida dos seus filhos. E quando isso ocorre, com algumas verdades que são ligadas à prosperidade e à inteligência emocional, quando isso ocorre, a vida das crianças, que um dia serão adultas, ela se torna um peso porque vai ter que se descobrir novamente. Está escrito na Bíblia lá, salvo engano em Provérbios, fala que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-las. Então nós nascemos e cascas, farpas, muitas coisas vão grudando no nosso ser, na nossa personalidade. Nós vamos crescendo e vamos agregando muitas coisas por conta do nosso ego. Nós não queremos disparar nada, nós não queremos deixar nada ir, nós queremos que tudo fique conosco. E por conta disso, a nossa vida ela vai se tornando carregada, cheia de coisas que nós devemos nos limpar. E essas influências vão se tornando um peso. Então é importante que, se você é pai ou mãe, ou um dia será, né, que você analise as suas formas de pensar, porque quando você passar não tem mais volta. Eles vão absorvendo como uma esponja que recebe água. Essa água, ela tem que ser limpa. É a mesma coisa de conceitos de produtividade, crenças de produtividade, crenças de prosperidade, que devem ser a água limpa que cairá na vida dos seus filhos, ou da vida das pessoas que você ensina, que você passa. E isso daí, essa água limpa, ela é absorvida pela esponja. Todos nós somos esponja, principalmente as crianças, porque elas estão em constante aprendizado, conhecendo como que é o mundo. Elas estão vendo como é o mundo. E conforme essa esponja vai absorvendo, ela pode absorver água ruim, água suja ou água limpa. Que a forma que você passa para o seu filho seja uma água limpa, porque a água suja já tem muita gente passando para frente. Já tem muita gente passando água suja, que são as crenças limitantes, são as crenças de escassez, pensamentos medíocres, mentalidade escassa, que isso já tem de monte. Beleza, e o que significa ser tolo? Passando para frente aí, o que significa ser tolo? Tolo é aquela pessoa que não tem o senso de juízo das coisas. Ela não consegue ainda julgar as coisas. O tolo pode deixar de ser tolo. No caso, nós crianças, quando éramos crianças, éramos tolos. Nós não tínhamos o senso de justiça ainda sobre as coisas. O juízo é você analisar e ponderar as coisas, ponderar as situações. Éramos espontâneos, só que ocorre que hoje em dia ainda existem pessoas na fase adulta que são tolos ainda, porque escolheram ser tolos, preferem a ignorância. E também a tolice, ela está ligada à ingenuidade, de desconhecer as coisas. A outra forma de alienação é a religião. Para mim, é a maior de todas as formas de alienação. Se você tem várias frases, que a maior parte das pessoas que estão extremamente fanáticas e ligadas à religião é de criar regras. Existem duas coisas: princípios e regras. Princípio é tudo aquilo que o Criador já deixou pronto. Princípio da prosperidade, princípio da generosidade. Generosidade: toda vez que eu ajudar alguém, o Todo-Poderoso, Deus, o Criador, Ele dará um jeito de chegar o fluxo da prosperidade na minha vida, porque eu dou, eu abro meu coração, eu não me apego ao dinheiro. Controla minhas finanças, né? Você controla suas finanças, mas você tem a mão aberta para ajudar o próximo.
Princípio da generosidade. Tem o princípio e tem a regra. O princípio é aquilo que você recebeu de Deus. E regra? Regra é tudo aquilo que o homem cria. Não matarás, é uma regra. Por quê? Porque antes teve o ato de matar. Desrespeitando qual princípio? Princípio da vida. Princípio da vida. Então, o homem ele tem o costume de criar as regras de formas de alienação. E ele vai alienando as pessoas que passam diante do seu caminho. Enfim, a questão da alienação na religião, uma das frases que mais se falam é: se você, exemplo, se você usar um short, você não vai para o céu. Se você jogar uma bola, você vai para o inferno. Se você ficar assistindo muito a TV, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo aqui, não ajudar hoje, você vai para o inferno. A pior alienação que existe é essa, porque mexe com o aspecto da alma da pessoa. E essa alienação é terrível. Todos pagarão. Quem é o multiplicador da alienação pagará, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Então essa forma de alienação para mim é considerada mais pesada. Eu quero que você analise. Se você está passando por esse tipo de situação, que você analise o contexto onde você está inserido. Um fato claro é que Jesus era judeu, mas em momento algum ele parava e ficava pregando sobre o judaísmo, sobre a religião judaica. Está compreendendo? Está pegando o raciocínio? Então, o que significa religião? Significa religar, o ato de religar. É um laço para religar os homens e Deus. E esse laço não depende do homem. Não depende do homem. Foi Deus, o Criador, quem iniciou esse laço, que em outro momento o homem deu um jeito de quebrar. Isso é fato. Ah, mas Otácio, você está falando sobre religião. Não, eu estou falando de fatos. Ah, mas esse fato está baseado na Bíblia. É a base. Não é à toa que é o livro mais lido do mundo. É o livro mais lido do mundo. E que, se você abrir o teu coração e experimentar ler, daquelas palavras sairão virtude. O que é virtude? O que você está falando de igreja, de religião? Virtude. Virtude é aquela presença, é aquele amor perseguidor de Deus que está sempre à sua volta, mas você não enxerga. Só que quando você busca conexão, você sente. Quando você sente, tudo se transforma na sua vida. O seu dia se torna outro dia. Se torna um dia muito melhor. Avançando aqui, qual que é a outra forma de alienação? É a informação mal passada. Vamos deixar na classe das informações. A todo momento nós somos bombardeados com informações o tempo todo. Muitas informações. Página de fofoca, página contando sobre acidentes, página contando sobre morte, página contando sobre catástrofe econômica, desastres naturais. A todo tempo nós somos bombardeados por tantas informações, porque se não tivermos um filtro, tudo vai de água abaixo. Não é possível administrar dessa forma. Então, a melhor forma é não receber essas informações. Para vocês terem uma ideia, em toda a história da humanidade, o que foi produzido de conhecimento e informação até 1990 não supera o que é produzido em um dia, hoje aqui na Terra, pela internet. O que é produzido aqui na Terra, hoje, não tem como nem comparar, porque superou e muito ao que já foi produzido de informação. Detalhe, o que já foi produzido de informação anteriormente aqui na Terra foram informações extremamente relevantes.
Sem falar naquelas informações que foram perdidas na Biblioteca de Alexandria. Ali continha histórias e mais histórias e muito mais informações. E aqui, nesse conceito, nessa forma de alienação, que é a informação, convém você saber qual que é a diferença entre sinal e ruído. Ruído é toda aquela informação incompleta, é uma informação que não é verdade. E sinal é aquela informação completa, trata-se de uma verdade, não é um boato, não é uma fofoca, não é algo pela metade. O sinal é uma informação completa e é necessário que você esteja acompanhando a todo tempo e filtrando o que é ruído e o que é sinal, se isso procede, se não procede, de qual fonte que é, se essa fonte é confiável ou não. Quando você fizer esse filtro, as coisas vão se transformar e muito na sua vida, porque você vai deixar de receber muitas informações podres que estão atrapalhando o seu dia, que estão atrapalhando a sua produtividade. Tudo aquilo que você precisa está sendo deixado de lado por conta das informações podres que chegam e batem na sua porta. E é você que acessa através do seu smartphone. Outra forma de alienação é o medo. Esse medo ele vem de forma bem mansa, sutil, quietinho na calada da noite. Quietinho na calada da noite. E ele vem, às vezes, propagado em atos de boa fé. Atos de boa fé. Se você... um exemplo claro que muitas pessoas dizem, eu escuto muito, que quando era criança, o avô, a avó, a mãe, o pai falavam: não pode tomar leite com manga. Não pode tomar leite com manga. É uma crença. Já vi pessoas que tomaram e não aconteceu nada. Eu já tomei e não aconteceu nada. Mas não tente isso. Não tente isso. Não abuse. Até mesmo isso que eu estou falando para você, isso é uma crença. É uma crença que causa o quê? O medo da morte. Ninguém quer morrer. Você entendeu aí? Você sentiu agora? Eu falei que eu tomei, porém eu falei, mas não tente isso. O que significa? Que eu me responsabilizo por mim mesmo. Mas se acontecer alguma coisa com você, é por sua conta e risco. Só que o que tem por trás disso tudo? O medo da morte. E você percebeu a informação como ela chega e é passada de forma que causa uma alienação? Alienação, você pegou algo que é meu. Você sentiu uma insegurança na minha palavra que você não quer correr esse risco, embora eu já tenha testado. Outro exemplo, tem muitas pessoas que falam: se eu fosse você, eu não comprava uma moto, porque quem compra moto morre. Isso é uma crença. É uma forma de cuidado que a pessoa está tendo, mas ela joga uma crença tão destruidora que a pessoa não pode ver uma moto que ela vai sair correndo. Capaz de a pessoa ser atropelada por uma moto. Isso ocorre aí por conta dessa alienação que ela chega de forma mansa. E eu quero que você entenda que o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem conhece o verdadeiro amor não tem medo de nada, até mesmo da morte, porque todos os medos eles se escondem atrás do medo da morte. Outra forma de alienação é a cultural. Nós somos bombardeados, assim como a informação, nós somos bombardeados pelas distrações atuais, pela TV, pelos programas, pelas revistas, pelos jornais, pelas mídias sociais, pelos vídeos que nós vemos, pelos vídeos que acessamos e chegamos no nosso celular. Isso daí nos torna muito mais consumistas de informações, de conteúdos, apenas informação por informação, apenas uma informação que não agrega nada, só alimenta o medo. Medo de arriscar, o medo de se expor, o medo de se passar por ridículo, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, o medo de ser reprovado. Isso torna as pessoas mais consumistas. E aí forma uma sociedade consumista, porque isso vai formando marcas, ideias, ideologias, e as pessoas vão consumindo cada vez mais. Outra forma de alienação é a segunda maior que eu considero, que é a parental, que ela interfere na formação psicológica da criança, através da influência dos pais ou de quem cria uma criança.
No caso, quando o pai ou essa pessoa que tem a tutela passa de forma sorrateira, ensina a ter medo das coisas, ensina a ser vitimista de forma indireta, com as atitudes, porque a criança, todos nós somos seres que vemos o exemplo e fazemos e praticamos. E essa forma de alienação parental, ela é uma forma que está muito forte, porque a criança ela tem uma forte influência de uma referência, de uma autoridade positiva para ela, que vai educar e vai ensinar para o mundo. E aí essa pessoa passa a ensinar o que é vitimismo, passa a ensinar a ser escravo, passa a ensinar a não pensar por si própria, passa a ensinar a ter e só ganhar, não importa a forma como que ganha. Aí a pessoa começa a furtar, começa a roubar, não importa a forma como essa pessoa quer, ela tem que ter, tem que possuir, se endivida, se afunda em contas. Essa forma é uma forma muito próxima que está dentro de todos os lugares. Dificilmente uma pessoa que não sofreu essa influência. E um ser que ele tem um absoluto controle sobre si próprio, ele é um ser que não tem alienação com nada. Ele pensa por si próprio. Ele tem a liberdade constante a todo momento de pensamento, porque ele não é induzido. Se a manada toda está indo para a direita, ele está aqui tranquilo, ele vai pensar, vou para a esquerda, vou ficar parado ou vou para a direita. Ele tem controle total sobre a sua vida. Por quê? Porque ele não recebe essas influências. Ou até recebeu e ele se ressignificou. Ele soube se ressignificar. E nessa parte, normalmente, quem tem a tendência a se alienar, ela sempre vai se alienar a alguma coisa. Ela vai desalienar de algo e vai se alienar a outra coisa. Normalmente essa pessoa ela se aliena a quem o desalienou. Uma pessoa, um mentor que desaliena essa pessoa, ela tem essa capacidade aí improdutiva de sempre se alienar a alguma coisa. E para finalizar aqui, eu quero deixar uma tarefa, porque só prospera, só adquire inteligência emocional quem faz as tarefas constantemente e que não desiste, e que é constante e disciplinado e tem um autocontrole para sempre manter no caminho da prosperidade. Eu quero que você coloque aí de 0 a 10 o quanto que você se sente alienado em sua vida nessas seguintes áreas. De 0 a 10, o quanto que você se sente alienado nessas áreas que eu vou passar para vocês. Na área de saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, na área do equilíbrio emocional, na área do trabalho, de 0 a 10, tá? Na área dos recursos financeiros, na área da influência no trabalho ou o networking que você tem no seu trabalho, na área da família, na área do relacionamento amoroso, na área da vida social, na contribuição sua com o mundo, na sua plenitude e felicidade e na sua espiritualidade. Nessas áreas, de 0 a 10, o quanto você se considera alienado? Coloca na frente aí, faz as tarefas, porque só prospera quem faz as atividades. Beleza? Vamos finalizar agora com reset. Fecha os teus olhos, esfrega as mãos, tira a mão do teclado, deixa um pouco o tablet, o celular, o notebook, deixa de lado e se concentra aqui. Fecha os teus olhos e respira fundo 3 vezes. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, a ti rendemos graças por todas as bênçãos recebidas, por todos os desafios recebidos, porque isso nos faz crescermos e nos tornarmos muito maiores. Que o rio da vida que sai da tua fonte infinita, que a tua sabedoria passe em nossas almas e limpe todo o nosso coração, limpe a nossa alma de todas as impurezas. Que nós estejamos sempre constantemente na tua presença, sentindo a tua presença. Nós te damos graça por esse dia, te damos graça por essas pessoas que estão aqui, todas com desejo de vencer. Abençoe infinitamente a vida de todas. Nós te damos graças por tudo. Amém. Bora para mais um dia. Esfrega as mãos com muita força e fala: eu amo um desafio, eu sou um bom resolvedor de problemas. Bora para mais um dia. Não baixa a guarda, não baixa a cabeça e bora para cima. Valeu!